Que a santa paz de Deus esteja com todos. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Até aqui, né? Glória a Deus, aleluias. Eu estava orando e Deus me deu essa palavra. E, se não me engano, domingo também. Foi a palavra que Deus me deu domingo. Acho que foi domingo. Esses dias. Deus me deu a mesma palavra, né? Então, um dos segredos para eu e você prosperar, para eu e você crescer, triunfar, tanto ministerialmente, espiritualmente, que muitas vezes a gente quer prosperar apenas materialmente, financeiramente. Quando se fala de prosperidade, muitas pessoas já leva para o lado financeiro. Mas eu venho falar sobre a prosperidade espiritual. E para nós prosperarmos espiritualmente, glória a Deus, aleluias, eu e você precisamos, em primeiro lugar, perseverar na doutrina dos apóstolos. Devemos perseverar nessa sã doutrina. E o que é a doutrina dos apóstolos? Pegue a sua Bíblia, pega o exemplar da sua Bíblia, estuda de Atos a Apocalipse. Aqui tem a doutrina dos apóstolos. Mais precisamente de Romanos a Judas, né? Mas pega de Atos a Apocalipse. Você vai entender melhor o que é uma doutrina apostólica. Nós cremos nessa doutrina apostólica. Eu creio nessa doutrina apostólica. Eu e você, como servos de Deus, como cristãos, devemos ser cristãos apostólicos. Cristãos que creem nessa doutrina. Então, antes de você escolher uma igreja para congregar, antes de você escolher um ministério para congregar, mas qual igreja que eu devo congregar? Eu devo servir a Deus. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. A primeira coisa que você deve observar é se este ministério, se esta igreja, ela persevera ou não na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto primordial para um cristão é isso, perseverar na doutrina dos apóstolos. Parar e ver se aquilo que está sendo ensinado, pregado na igreja faz parte da doutrina apostólica ou não. Então temos que ver se a igreja está pregando, falando da graça maravilhosa de Deus, falando do evangelho de salvação, de vida eterna.
falando do sacrifício de Jesus, pregando a mensagem da cruz. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. Se aquilo que é ensinado na igreja faz parte da doutrina apostólica ou não. Porque a própria Bíblia fala, Paulo escreveu para Timóteo, o apóstolo Pedro também falou, que nos últimos tempos alguns iam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está escrito na Bíblia isso aí. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, o apóstolo Pedro também escreveu, que também ia chegar um tempo em que as pessoas, tendo comichão no ouvido, não iam suportar a sã doutrina, iam se tornar doutores de si mesmo e amantes de si mesmo. Está na Bíblia, doutores não amantes de si mesmo. Ia chegar o tempo em que muitos não iam mais suportar a sã doutrina, sendo amantes de si mesmo. E é o que está acontecendo. Muitos estão apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Se eu não me engano, foi Pedro que escreveu isso, ou Paulo, não sei. Talvez esses dois textos que eu citei foi Paulo, mas independente foi Paulo, Pedro, Tiago, João, isso não vem ao caso. Talvez eu possa até errar o autor, mas fato é que está na Bíblia e é verdade. Que a Bíblia falou que nos últimos tempos alguns iam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E também fala que nos últimos tempos as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, não iam suportar a sã doutrina, antes iam se tornar amantes de si mesmo. Isso está se cumprindo nos nossos dias. Isso está se cumprindo nas igrejas odiernas, igrejas modernas, nos tempos modernos. Muitas igrejas estão deixando de lado a sã doutrina. Estão deixando de lado de perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso é um problema sério. E eu e você, como cristãos, devemos perseverar nessa sã doutrina. Estar debaixo dessa sã doutrina. Seguir essa sã doutrina. Também perseverar na comunhão. Nós, como servos de Deus, precisamos ter comunhão uns com os outros. Andarmos em comunhão. Perseverar no partir do pão. Perseverar na ajuda do próximo. Partir o pão. Ajudar o próximo. Socorrer os necessitados. E perseverar nas orações. Devemos orar. Buscar a face de Deus. Clamar a Deus. É nisso que eu e você, como servos de Deus, precisamos perseverar. E nós fazemos isso, aí nós vamos ver um avivamento chegando na igreja. Aí nós vamos ver temor nas almas. Aí nós vamos ver maravilhas e sinais acontecendo no meio da igreja. E também devemos perseverar sobre o fato de congregar e perseverando unânimes todos os dias no templo. Então devemos participar dos cultos, participar de todos os cultos. Claro, conforme as nossas limitações, dentro do nosso alcance. Partir o pão, comer junto um com o outro, ter comunhão, união e ser sincero de coração. Aí Deus vai fazer a obra em nossas vidas. Esta é a palavra que Deus me revelou. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.